Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, paz e fogo, tudo bem? Santo dia, santa tarde a todos, ou aqueles que estão vendo esse vídeo à noite, boa e santa noite a você. Como eu disse, nesse canal nós iríamos começar os nossos trabalhos de evangelização e como Deus nos providenciou este ano para implementar o projeto Fome de Almas, eu venho apresentar o mesmo a vocês que estão aí nesse canal, os poucos que já estão nesse canal e aqueles que virão logo após, posteriormente irão vir outros aí a esse canal, também a depositar esses vídeos falando do mesmo projeto que terá o seu início em outubro. Estamos aí com uma providência de Deus para 14 de outubro. Temos o nosso primeiro retiro Fome de Almas, cujo qual eu estaria explicando agora e apresentando o projeto Fome de Almas. Este é o projeto Fome de Almas, cujo qual Deus moveu o meu coração junto com o grupo dentro do WhatsApp chamado Fome de Almas, inspirado pela pregação do Juninho da comunidade ID. Nós somos inspirados a esse projeto. Então eu venho apresentar o intuito do projeto, o que o projeto tem a apresentar. Nós temos aqui como palavra que nos guia, que nos impulsiona, a palavra que está no Evangelho de São João, no capítulo 13, versículo 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, tendo amado os seus ao extremo, amou-os até o fim. Que é a palavra de São João, no capítulo 13, versículo 1, o começo do discurso, a partir do lava-pés, o começo do discurso de despedida de Jesus, a partir da ótica de São João Evangelista. E nesse projeto, irmãos, nós temos aqui alguns tópicos a serem verificados. O primeiro tópico é o diagnóstico local, onde vamos incluir o público-alvo e também o ambiente de alvo do nosso projeto. Também nós temos a metodologia, que será apresentada num tópico único. E qual é o objetivo desse projeto? Nós temos aí mais 2 tópicos e, enfim, a conclusão para a apresentação desse projeto. Peço vossa paciência e atenção se você realmente se identifica com este grupo, que posteriormente nós teremos aí a pregação e os vídeos aí de outros irmãos que abraçaram também o projeto, como vocês podem verificar nos outros vídeos que estão aí abaixo, como o do Carlos, do Fernando, outros irmãos que estão aí no projeto, a Ana, a Sônia. Então são irmãos que abraçaram o projeto, que estão aí alguns desde o começo, como é o caso da Sônia, como é o caso do Ed, e outros que entraram posteriormente, mas que também abraçaram a causa, que é o caso da Ana e do Ranieri. E existem outros irmãos nesse grupo que vai perfazer um total aí de quase 50 pessoas dentro desse grupo do WhatsApp. Visto que esse grupo do WhatsApp, como eu tenho dito, irmãos, ele tem uma particularidade, que é aquilo que nós queremos apresentar aqui no projeto, que não é ficar só no virtual. Um grupo virtual ele tem que fazer diferença, diante de tantas coisas polêmicas que a gente vê no mundo virtual, diante de tantas desvirtuações, não é? Do ambiente virtual, onde tanto se perdem através do mundo virtual. Nós queremos apresentar uma nova proposta, mas que essa proposta não fique somente no virtual, mas que ela saia e ela venha também para o mundo real. Porque muitas almas estão se perdendo realmente, não é virtualmente, mas também realmente. E nós queremos fazer eco a ser uma profecia na boca de Deus em favor das almas. Então a primeira coisa, irmãos, eu quero apresentar aqui então o projeto, dizendo que vou ler ipsis literis a todos, que me perdoe aí a minha incapacidade. Percebendo o desgaste espiritual ocorrido nos membros do Ministério de Pregação, num plano amplo, almejamos atingir a essência daqueles que foram atingidos pelo chamado divino a exercer o ministério do anúncio da palavra,
com um trabalho específico em diversos âmbitos com aqueles que exercem tal ministério dentro do movimento Renovação Carismática Católica, ou fora do mesmo, tendo a consciência de ser igreja com a identidade e característica de trabalho do movimento, a ser apresentado de forma detalhada nesses próximos tópicos. Irmãos, qual o diagnóstico local? Veja, diante do quadro conferido em muitos lugares, onde muitos de nós que estamos envolvidos neste grupo, pregadores da palavra de Deus, ou mesmo coordenadores, setoristas e outros mais, no movimento eclesial católico, Renovação Carismática Católica, nós percebemos, irmãos, que a pregação, e eu acredito que você também tenha percebido que, no geral, a pregação ela perdeu um pouco do foco de Jesus, um pouco daquele foco do Jesus ressuscitado, do anúncio querigmático, aquele anúncio da palavra que impactava o coração das pessoas e trazia as pessoas até Jesus, o Jesus da palavra, aquele que é a palavra encarnada. Nós perdemos um pouco desse foco. Eu me incluo no meio também, porque eu descobri isso também ao longo do tempo. Depois de 17 anos pregando, Deus me concedeu a graça de olhar a mim mesmo e perceber que eu também estava perdendo esse foco. Então isso não é uma questão de menosprezo de si mesmo ou querer se rebaixar. Não, isso não é a questão aqui. A questão é que as almas estão se perdendo. As almas não conseguem mais experimentar o poder do Evangelho. E o poder do Evangelho, ele fala por si só. Ele é poderoso por ele mesmo, ele não precisaria nem de mim, nem de você. Cristo quis precisar de nós. Então, esse anúncio, principalmente nos grupos de oração e reuniões de oração, ou mesmo em eventos, onde o anúncio que precisa ser querigmático, teria de ser a prioridade, o qual tem sido esquecida por muitos de nós, virando muitas vezes uma catequese, uma formação, um júri e por aí vai. O que não é o caso. A nossa pregação não tem esse intuito, porque a nossa pregação tem que seguir o modelo da pregação de nosso Senhor. A pregação de nosso Senhor impactava os corações, aquecia os corações, queimava os corações, trazia as pessoas, convertia os corações das pessoas. E é isso que se perdeu. E é isso que nós vimos nesse diagnóstico no primeiro momento. Alguns irmãos são motivados, infelizmente, por grandes assembleias, onde suas palavras e conhecimento podem ser admirados sem focar o alvo principal do nosso anúncio, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Outros ainda são motivados de forma errada, pela ajuda de custo, ou mesmo por contribuição ministerial e até lucro de seu trabalho missionário, quando eles têm, sendo que, como já foi dito, o foco principal do nosso chamado é Jesus Cristo. Irmãos, há 3 anos eu vivo da providência. Há 3 anos, e quem me conhece sabe da dificuldade que eu tenho para apresentar o meu trabalho missionário, que são CDs de pregações, e quando eu posso eu levo trufas para vender, que eu mesmo fabrico, que eu mesmo confecciono, e às vezes os doces mineiros que eu vendo junto com a minha esposa. Mas, irmãos, eu não peço. Pode ser uma fraqueza minha, uma deficiência minha, mas eu não consigo pedir. Quando eu peço de uma maneira toda desajeitada, toda sem graça. Ainda que seja um trabalho, meu foco é o anúncio da palavra, é aquilo que eu fui chamado a fazer. Eu fui chamado a pregar, eu não fui chamado a vender. É como diz São Paulo, eu fui chamado para anunciar o Evangelho, mas não para batizar. Não é isso que São Paulo diz aos Coríntios? Pois bem, irmãos, outros ainda já não querem mais se submeter ao movimento, no nosso caso, Renovação Carismática Católica, no que acaba acarretando a desobediência tão reclamada em alguns lugares e tão notada em outros. Por esses e outros motivos, meus irmãos, que nos fogem até do nosso conhecimento, eu creio que você deva conhecer ainda outros motivos mais graves e mais sérios, percebemos então um arrefecimento daqueles que pregam e daqueles que ouvem, como que entorpecidos por um descrédito naquilo que é pregado. Acredito que você já tenha percebido isso também. Então, o nosso intuito, nesse primeiro momento do diagnóstico local que nós temos percebido, são essas coisas. São as coisas mais gritantes que eu e os outros irmãos, alguns que fazem parte de um núcleo pensante dentro do Fome de Almas, foi isso que nós detectamos nesse primeiro momento. Irmãos, aqui não se encerra o assunto. Eu creio e tenho certeza de que outras situações, outros motivos, que vocês que estão assistindo esse vídeo agora, também saibam disso. Também saibam desse arrefecimento dos pregadores, dessa falta de foco dos pregadores, né? Em nome desses irmãos, perdoem-nos. Nós somos seres humanos, não somos perfeitos. Tentamos seguir a perfeição do nosso Senhor e muitas vezes nós não conseguimos. Nos perdemos no meio do caminho.
Eis aqui o fome de almas para que recolocar-nos no caminho de novo. O qual é o público-alvo, meus irmãos? O público-alvo, num primeiro momento, de forma mais contundente, o foco maior então seria os pregadores, devido ao exercício do ministério dos mesmos, como aqui já foi falado. O ministério constante, a reciclagem das formações, que com o tempo foram deixadas de lado por vários motivos, onde caberia a escuta daqueles que somente são ouvidos pelo público, ou seja, os pregadores. Por que eles deixaram essas formações do ministério de pregação de lado? O que acontece? Deficiência na formação? Irmãos, eu sou formador há quase 10 anos. E confesso a vocês que em 10 anos eu não percebo esse tipo de deficiência. A renovação vem sempre aprimorando a sua maneira, as suas apostilas formativas. E, desculpa, irmãos, mas eu não percebo essa deficiência. Talvez talvez do formador, né? Dificuldade do formador. Talvez a deficiência dele em entender a proposta. Talvez o interesse próprio dele. Nós não sabemos, quem somos nós para julgar, nós não temos autoridade para isso. Mas veja, no primeiro momento, infelizmente, nós que somos pregadores da palavra, infelizmente nós perdemos o foco. Nós perdemos o gosto de sermos formados. Achamos que sabemos demais, que subimos num patamar que está acima de nosso Senhor. Ou acima daqueles que, claro, que vêm há mais tempo que nós, aprendendo, né, neste mesmo movimento, formando, sendo formados. Irmãos, desculpa, Deus não permitiria uma autoridade sobre mim que não teria algo a me oferecer. Eles podem ter as deficiências deles lá, e quando eles têm as suas deficiências e elas escandalizam, automaticamente eles perdem a autoridade. Nós não precisamos ficar enfiando o dedo e jogando no ventilador as coisas, as sujeiras, a não ser que seja uma denúncia profética. Quando é denúncia profética, a própria unção do Espírito Santo nos leva a isso. E aonde falta discernimento, essa denúncia virá acusação. Não é uma denúncia, é uma acusação. Por quê? Porque não tem amor. Perdeu o foco. Perdeu a noção de que aquilo que nós anunciamos não é nosso. A quem nós anunciamos não são nossas ovelhas. Não são almas para nós. Não somos nós que vamos colocá-las no céu. Não fui eu, não foi você que deu a vida na cruz por elas. Foi nosso Senhor, e Ele nos pede para que nós apacentemos essas ovelhas, fazendo reflexo aquilo que São Pedro é. Não foi isso que Jesus disse para São Pedro em João 21, de 15 a 17? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus foi categórico. As minhas, não as dele. Não as minhas, não as suas. As dele. Essas ovelhas estão prontas ali. E infelizmente, muitos dos irmãos pregadores, que me perdoem a minha petulância, apesar da minha pequenez, da minha humilde opinião, nós nos crescemos demais em orgulho e esquecemos que, independente de quem forma, Deus sempre tem algo para nos oferecer, independente de quem esteja anunciando. Se Deus é capaz de um padre em pecado transformar a Eucaristia no momento em que ele exerce seu ministério, então ele também é capaz de anunciar a sua palavra com o seu poder através de um pecador. Se Deus foi capaz de falar através de uma mula a um tal de Balaão, então é possível também, porque Deus é o Deus do impossível, também é claro que Deus também terá poder em fazer algo através daquele lá. A prestação de contas depois será entre ele ou ela com Deus, não comigo. Isso nos impede de denunciar? Não, de forma alguma. Até porque nós somos servos de uma verdade. E o próprio Jesus, ele desmascarou os escribas lá em Mateus 23. Ele desmascarou os escribas porque viviam uma mentira. E a verdade, ela precisa ser proclamada dos telhados. A verdade, ela precisa ser colocada às claras, como diz São Paulo aos Efésios. Então, meus irmãos, me desculpe, eu faço eco para alguns pregadores que têm falado, chega de mimimi, né, meu? Nós julgamos os atos e não as pessoas. Julgar as pessoas cabe a Deus, não a nós. Mas enfim, irmãos, o público-alvo também, a partir do mandato de ide por todo mundo, proclamai o evangelho a toda criatura de Marcos 16:15, também Mateus 28:19, nós temos lá o mandato de Jesus fazendo eco na mesma circunstância, ide portanto fazer que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Isso está em Mateus 28:19. Então, irmãos, no primeiro momento, nosso foco serão os pregadores, que se perderam
que perderam esse apetite. Nós podemos colocar entre aspas, perderam esse apetite e pelas almas esfriaram de uma certa forma seu ministério. Né? Onde nós vemos diversos aí, viu, irmãos? Não são poucos não, são muitos, inclusive até pregadores de renome acabaram se perdendo por aí no meio do caminho. O que não nos cabe julgamento, mas cabe trabalhar por eles. Então, irmãos, já no segundo momento, isso nós falamos no primeiro momento, voltado aos anunciadores, no segundo momento, porém, não menos importante, serão então inclusos aqueles coordenadores, como é o caso dentro do grupo do Fome de Almas, de grupo de oração, de regiões episcopais, províncias, dioceses, independente de quem seja, né, mas que tenham esse mesmo apetite pelas almas, que por sua vez, quando necessário, também pregam em seus grupos, mas não deram prioridade ao ministério da pregação, mas atende o chamado do anúncio de outra forma, como intercessores, por exemplo, músicos em ministérios, como é o caso do Fome de Almas, enfim, exercem o dom do governo e também pregam a palavra, mas também arrefeceram em suas coordenações, perdendo o brilho do serviço e este apetite pelas almas que poderiam e deveriam estar aos seus cuidados de pastor. Porque aquele que está como liderança, automaticamente se torna pastor. Irmãos, quando Deus nos escolhe, vem conosco, junto com um pacote, algo chamado referência, que é aquilo que nós nos tornamos. E muitos de nós, se perdemos o foco em Jesus, nós vamos fazer com que os outros percam a referência atrás de nós, porque enxergam-nos como referência. Não adianta, e graças a Deus é assim, quando eles nos enxergam como referência, graças a Deus é desse jeito, porque aí nós não temos mais o direito de arrefecermos, não temos mais o direito de pisar na bola, não temos mais o direito de escandalizar aquilo que Deus nos deu como presente. Foi uma confiança, Deus nos confiou algo, o anúncio da palavra dele para nós. Como nós podemos escandalizar algo assim? É algo divino, é algo sobrenatural, não é algo humano simplesmente que passa, é algo sobrenatural. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão, vai dizer Jesus. E desculpem, meus irmãos, né, lamentavelmente nós temos visto isso aos montes. E no terceiro momento, irmãos, nós podemos estender a visão aos outros ministérios que anunciam a palavra, das mais diversas formas. E aí está o bonito da renovação, diversidade. Diversidade. Deus é infinito. Mediante o chamado divino e resposta humana, e também por motivos que somente aquele que nos chamou, a pessoa sabe, esfriaram no ardor serviçal, independente de qual ministério seja, ou pastoral, a Deus, e tudo se tornou mesmice. Conhece gente assim? Eu conheço alguns. Conheço alguns. Feitas mecanicamente, você já viu pregação mecânica? Eu já vi algumas. Enfim, o ministério, o anúncio da palavra, esse ardor, esse fervor, esse amor, paixão pelas almas, de querer salvar essas almas, trazer essas almas para Jesus, esfriou. Aí o nosso intuito, o nosso foco é outro. É lucrar, é chamar para si, né, como uma autoafirmação, é querer que as pessoas nos elogiem, em busca de prestígio, de elogio. Não, Deus não nos escolheu para isso. Deus nos escolheu para salvar almas. Deus nos escolheu para salvar almas. Qual o ambiente-alvo, irmãos? Veja bem, no tocante aos ambientes que encontraremos com o público supracitado, o grupo de oração é o centro. Irmãos, o grupo de oração é o centro, é o grande evento. E quando nós vemos um grupo com 5, 6, como é o meu caso, volta e meia eu prego para 5, 6 pessoas no grupo de oração, irmãos. Isso é entristecedor. Isso dói no meu coração, irmãos. Eu não sei para vocês que estão me vendo nessa hora, vendo esse vídeo, vendo essa apresentação, eu não sei com vocês, meus irmãos anunciadores, mas para mim dói. E eu não posso deixar esses grupos de 5, 6, 10 pessoas de lado e nem permitir que eles se fechem. Porque ali nos arredores vão ter outras pessoas que precisam daquele grupo ali. Enfim, visto que o grupo de oração é a célula máter da renovação carismática, como nos indica o movimento, este vínculo essencial é de primordial importância para este projeto Fome de Almas. Visto que os grupos precisam ser os primeiros beneficiados com o presente projeto, já que o mesmo deseja alimentar o fervor e o ardor pelas almas,
que no primeiro momento acabam tendo seu primeiro contato com a RCC através de um grupo de oração, que em vários locais já perderam o brilho do anúncio querigmático poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, como já foi dito. Já não dão mais tanta credibilidade ao anúncio da palavra, como nós podemos perceber, principalmente, irmãos, quando nós começamos a pregar, quando começa um momento de pregação dentro do grupo de oração. Eu não sei se você já percebeu, mas algumas pessoas começam então a ter vontade de ir para o banheiro, aí inventam de tomar água. Então quer dizer, o anúncio não é tão importante. Entende isso? Quando o mesmo se perdeu do essencial. Sabe? Me permitam aqui repetir o parágrafo, para que o sentido pleno da observação venha para nós. Vou ler ipsis litteris todo o parágrafo, irmãos, ok? Visto que o mesmo grupo de oração é a célula máter da renovação carismática, este vínculo essencial é de primordial importância para quem quer fazer parte desse projeto. Por isso, visto que os grupos de oração precisam ser os primeiros beneficiados com o presente projeto, já que o mesmo deseja alimentar o fervor e o ardor pelas almas, tanto o grupo quanto o projeto, que no primeiro momento acabam tendo seu primeiro contato com a RCC através de um grupo de oração, que em vários locais já perderam o brilho do anúncio querigmático poderoso de Jesus. Já não dão mais tanta credibilidade ao anúncio da palavra, não experimentando a unção transbordante do anunciador, quando o mesmo já se perdeu também do essencial, conforme o item 1 deste mesmo projeto, no 5º parágrafo. Entende, irmãos? Mesmo em outros eventos da renovação carismática, experiências de oração, seminários de vida no Espírito, visto que não se quer abrir mão deste vínculo com a mesma, e isto para nós, irmãos, me desculpem, os irmãos que não concordam com isso, você não é obrigado a concordar, é a apresentação de um projeto e abraça quem quer. Nossa prioridade é ter vínculos com a renovação carismática católica. Independente do que se pense a respeito do movimento, independente do que se fale do movimento, isso não me interessa. Interessa que Deus me chamou, Deus nos chamou a isso, junto com, não separadamente ou paralelamente. Não, é junto com a renovação. Foi ela que me fez ser igreja, foi ela que me resgatou a minha alma, foi ela que me ajudou a ser quem eu sou hoje. Não sou o bambambam, o master, não. Mas eu cheguei onde eu cheguei por causa da renovação. Foi ela que me devolveu a dignidade em Deus que eu tinha. Foi ela que me resgatou, foi ela que me deu, foi ela que em Deus me fez enxergar a minha família hoje. Então, irmãos, me desculpem aqueles que não concordam, você não é obrigado a fazer isso, mas se você não concorda, por favor, não abrace o projeto, porque o nosso projeto tem que ter o vínculo necessário com a renovação carismática. E outros eventos como aprofundamentos, retiros, sendo esses também ambientes fecundos de um anúncio profético, né, onde se exerce o ministério de pregação. E também existem pessoas sedentas, irmãos, de um anúncio profético da palavra e querigmático, unção. Sempre foi a minha briga, irmãos, quando eu vou dar formação para pregadores, que a pregação, ela não é uma formação, não é um derramar de conteúdos. É deixar que Deus impactue a pessoa através do poder da sua palavra, através da unção que o pregador busca. E me desculpe os irmãos, mas o grupo de oração não é lugar de formação. A necessidade de reacender o real desejo pelas almas, não status, nem prestígio e nem fama. Não estamos em busca disso, estamos em busca de almas. Ok, irmãos? Qual a metodologia nossa? A proposta, irmãos, para nós, é diante do real desejo de acender o coração dos pregadores, o mesmo fogo que impulsiona este mesmo projeto, desejamos então proporcionar... Perdoa, irmãos, acabou, o espirro veio de brinde, amém? No presente projeto, irmãos, nós desejamos então proporcionar a mesma experiência que nos deu a alegria desse chamado. Qual foi? Uma pregação. Vou devolver o brilho para a pregação da palavra. Irmãos, como começou a igreja? Como começou lá com São Pedro, São Paulo e todos os outros apóstolos lá, o colégio apostólico? Como começou lá nos tempos da patrística? Nos primeiros anos da nossa história eclesial? Como começou? Pregação da palavra. Pregação da palavra. Vida com a pregação, com a palavra. Intimidade com a palavra. É isso, o presente projeto, irmãos, não apresenta nada de novo. Ele simplesmente quer reacender o nosso coração para o poder da palavra. Perdemos isso, irmãos, desculpa, perdemos.
Como me causa tristeza isso, irmãos, e veja bem, a partir de uma pregação do Juninho da comunidade ID de São José dos Campos, chamada de Fome de Almas, voltada exatamente a pregadores, um dos irmãos, que sou eu, Antônio Lúcio, eu senti esse impulso num primeiro momento de criar um grupo virtual no aplicativo de mensagem em tempo real chamado WhatsApp, onde já foi falado isso num dos meus vídeos, que o foco inicial seria uma partilha de pregações e integração entre pregadores. Com o tempo, nós vimos que um instrumento desse porte ele abrange pessoas de vários locais distantes, onde não nos é possível, por exemplo, do Mato Grosso. Não é possível a gente ver todo dia uma pessoa de São Paulo, mas ver, estar junto. Então não é possível. Então, o que aconteceu? Essa falta de possibilidade de contato contínuo e pessoal e a característica, o intuito, num primeiro momento, é que a característica primordial, inicial desse grupo fosse simplesmente para compartilhar pregações entre nós, né, num primeiro momento, e fazer partilhas dessas pregações. Por exemplo, quando a gente vai no retiro, né, que o irmão faz aquela pregação profética, né, e nós paramos aí ao intervalo e nós então começamos a partilhar aquela pregação. Não é todo dia que nós temos isso, mas no grupo virtual nós podemos fazer isso. Compartilhamos a pregação e aí nós partilhamos também o que a pregação nos causou, porque a palavra de Deus é infinita. Onde eu a escuto, ela tem poder suficiente para fazer algo em mim. Concorda, irmãos? Logo depois de algum tempo, isso aconteceu, nós começamos também a incutir a liturgia diária com a reflexão da liturgia no todo, né? Através de um sacerdote. E sendo sempre esta a liturgia a primeira publicação do grupo. Sempre. Isso já são mais de 3 anos. Nós vamos fazer 4 anos agora. O grupo foi criado em setembro de 2014. Mais um tempo e também eu comecei a sentir a necessidade, irmãos, porque alguns músicos também existem dentro do grupo. Então comecei a colocar músicas para nos ajudar a orar. Para outras pessoas que não conhecem aquela canção, que estão em outros locais mais afastados das capitais, também pudessem ter acesso a essas canções. Sem contato físico, para partilhas, as partilhas das pregações adquiriram um caráter fascinante de crescimento. Irmãos, como é lindo você ver a ótica das outras pessoas quando partilham a pregação que nós partilhamos. É muito legal. Que já tinham até mesmo pregações, por exemplo, do Juninho, ele escutando uma pregação dele mesmo, né? Então, abre-se um leque para nós que estamos começando o ministério, para outros que já são veteranos no mesmo. E isso causa em nós um crescimento, querendo ou não querendo. Muitos perceberam então o corpo adquirido. Muitos perceberam, não só eu, mas outros também. E o impulso de colocar no papel algo para atingir pregadores cresceu bastante, tomando uma proporção inspirada de montar um projeto, como é o presente chamado Fome de Almas. Então, o que vocês estão vendo aqui sendo apresentado, na verdade é uma coisa que nasceu de algo tão pequeno, mas que Deus quer transformar a pequenez deste em algo grande para nós. Diante da experiência com a pregação, a metodologia então passa a ser exatamente um encontro, um retiro ou mesmo um dia, tarde, não somente de avivamento ou reavivamento do ministério ou de pregadores, mas um impacto na essência do chamado, independente de quem seja o ministério, onde Deus mesmo chamou o pregador, o músico, o intercessor, o ministro de oração por cura e libertação, e ali trabalharam o impacto, despertando de novo o gosto pelo anúncio da palavra, né, que atingem as características do projeto, definido por meio de profunda oração e escuta profética, que é o caso que nós vamos fazer agora em outubro, aos moldes da raiz da renovação carismática, sem descuidar das moções do movimento que direcionam o mesmo movimento e também ao ministério de pregação, fazendo assim prevalecer a unidade com o movimento que nos fez despertar ao ministério de pregação. Não é justo? Para mim é muito justo. Já que a renovação carismática me despertou esse ministério, nada melhor do que devolver em forma de serviço e gratidão, com uma forma de despertar de novo aquilo que um dia foi despertado em mim, com outras pessoas. Então eu penso, irmãos, que além dessa experiência, o primeiro projeto tem também o desejo ardente de estimular e encaminhar imprescindivelmente o pregador à formação básica e oficinas do Ministério de Pregação da RCC, que, como já disse anteriormente,
Infelizmente, algumas pessoas perderam o brilho, pois é de lá, irmãos, dessas formações que Deus nos chamou a valorizar a formação do movimento, na renovação. Deus nos chamou a valorizar a formação do movimento. Torna-se então um momento fecundo de partilha e experiências testemunhadas, além de fazer da unidade não somente uma palavra bonita de ser pregada, mas com a presença nas formações fazer desta mesma palavra uma experiência testemunhada. Oh, meu Deus do céu! Como falta testemunho de vivência, irmãos! Como falta testemunho de unidade! Tantas pessoas abrindo a boca para falar de unidade, mas não vivem isso. Quantas pessoas falando para falar de fogo que cai, milagre aqui, cura colar, mas ninguém está vivendo isso. Ninguém vive esse ardor dentro de si, fazendo com que brilhe o nosso olhar, fazendo que a própria palavra se reflita em nós sem fazer força. A rosa, ela não faz força para ser cheirada. Ela simplesmente é cheirosa, porque é natural dela. A nossa natureza, como diz São Paulo, precisa ser exalar o bom odor de Cristo. O Cristo palavra, o Cristo que um dia nos conquistou, o Cristo que um dia nos cativou, o Cristo que um dia nos fez apaixonar pela igreja. Gente, é muita gente com formalismo e legalismo e pouca unção. É muita gente que quer dar muita informação, muito conhecimento. Tudo tem o seu tempo, irmãos. Tudo tem o seu tempo. Cutuca, perfura. Alguém já viu a perfuração daquelas galerias de petróleo? Vai profundo. O ministério de pregação é aquela broca que vai lá no fundo. Mas é profundamente, porque a palavra ela tem a capacidade de separar a medula da alma, como diz Hebreus, a carta aos Hebreus. Irmãos, a palavra ela se garante. O problema, irmãos, é que nós queremos estar acima da palavra. Para quê? Nós queremos estar acima da igreja. Para quê? Ah, gente, isso não é fome de almas. Isso é fome de prestígio. Não é isso que o fome de almas busca. O fome de almas existe para buscar as almas e despertar em você, que está me vendo agora, a fome, a alma, a paixão pelas almas. Ah, meu Deus do céu! Irmãos, além dessa experiência, eu apresento o projeto, também tenho o desejo ardente, como eu disse, de estimular a formação, e tem em sua metodologia a unidade, com o movimento Renovação Carismática e com a igreja local, como ponto crucial de confirmação do chamado e envio à missão. Sem a confirmação da igreja, eu não posso me dizer missionário. É a igreja que me envia, é a igreja que me aprova, é a igreja que me confirma. Sem isso, não existe missão. Ok, irmãos? Também destacamos, irmãos, neste item, visto que conforme o primeiro item no segundo parágrafo, que o ambiente-alvo ao grupo de oração não existirá sentido se os envolvidos no presente projeto não estiverem devidamente inseridos dentro de um grupo de oração. Qual o sentido? Nenhum. E comprometidos com o seu grupo de oração, fazendo que o mesmo poço de abastecimento, que é o nosso grupo de oração, da unidade, o abastecimento da unidade, da vida fraterna e da identidade do movimento RCC. O grupo de oração é tudo isso. O que forma o grupo de oração é essa sede de unidade, irmãos. Mostrando a identidade do movimento e não a identidade de um fundador, por exemplo. A identidade do movimento. E com todo respeito a todos os fundadores, eles são fundadores. Mas o nosso movimento ele tem uma identidade própria. Batismo no Espírito Santo, vida fraterna e exercício dos carismas. Esse tripé que nos identifica, nós não podemos abrir mão dele. Ok? Então, irmãos, qual é o objetivo? Visto que a renovação carismática nos deixa claro que a proposta do nosso ministério de pregação é a de um anúncio querigmático poderoso de Jesus ressuscitado para causar um encontro entre os corações de Jesus e dos fiéis, proporcionando uma experiência com o batismo no Espírito Santo, o objetivo do presente projeto é fazer com que a palavra de Lucas 24:32 se cumpra no coração de quem nos escuta. Irmãos, o que está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 30 e 32?
Os discípulos de Emaús, depois de detectarem, depois de testemunharem Jesus aparecendo na Eucaristia para eles, não se abrasava o nosso coração enquanto ele nos falava das Escrituras? Irmãos, eu troco tudo o que eu ganhei até hoje de ministério para ouvir isso de um fiel. Não se abrasava o nosso coração quando Antônio Lúcio pregava a palavra? Não se abrasava o coração quando você que está me escutando aí não pregava a palavra, irmão? Meu Deus do céu, basta. Não se abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Fazendo nascer, irmãos, uma brasa incandescente no coração dos fiéis que nos ouvem, abrasando os corações com o poder da palavra de Deus, e não com o nosso poder, nós não temos. Anunciada com unção. Em resumo, nosso objetivo é abrasar os corações dos pregadores para alastrar esta mesma brasa ardente por onde o Evangelho for anunciado por nós. Oh Jesus! O nosso motivo, irmãos, principal é esse, mas também motivar a formação. Em vista do que se ouve das formações do Ministério de Pregação, onde se há mais reclamações do que busca da unidade e aprimoramento do ministério que nos foi confiado, um dos objetivos adjacentes, do presente, com a importância igual ao objetivo central, é cooperar nas formações do ministério dentro da renovação carismática, obedientes às diretrizes, mas com a característica dos que sentem essa fome de almas. Não adianta você querer abraçar o projeto sem sentir fome de almas, sem você ter as nossas características. É a mesma coisa de você pedir, por exemplo, para um legionário de Maria abraçar a espiritualidade da renovação. Não vai funcionar. O coração dele já é Legião de Maria. O coração dele já é vicentino. Então, independente, ele pode até simpatizar-se com a nossa espiritualidade, mas a característica é de outra pastoral, é de outro movimento. Então isso não cabe a nós, não cabe a nós de nenhuma maneira esse tipo de exigência. Mas a única coisa que nós vamos exigir é que nós tenhamos fome pelas almas. Você se identifica? Amém, seja bem-vindo. Mas vise as almas. Não vise você criticar alguém que talvez reza baixinho ou reza mais alto. Isso não caracteriza a falta de unção. Isso caracteriza a característica particular da pessoa. Ok, irmãos? Obediência às diretrizes, que sem essa forma de... Desejando, irmãos, que a formação seja uma transformação transcendente, uma formação transcendente. Compreende isso? Uma transformação. Uma formação transcendente. Há uma ação de formar uma nova imagem da pessoa, mas ela é transcendente. Ela não é somente uma coisa humana ou coisa que se valha. É uma transformação. Então, irmãos, essa formação seja uma transformação que acenda o desejo de se manter fiéis ao movimento e levar o Evangelho por onde Deus nos encaminhar. Além do que, irmãos, aqui talvez aquilo que mais me chamou a atenção quando montei esse projeto foi olhar para a voz da igreja e detectar que a igreja nos pede esse tipo de coisa. Olha só. Nos parágrafos 428 e 429 do Catecismo, nós vamos ler assim: aquele que é chamado a ensinar o Cristo, a pregar, deve, portanto, procurar primeiro este ganho supereminente que é o conhecimento de Cristo. É preciso aceitar perder tudo, a fim de ganhar a Cristo e ser achado nele, e conhecer o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, conformando-me com ele em sua morte, para ver se alcanço a ressurreição de entre os mortos. Você pode até conferir essa passagem em Filipenses 3, de 8 a 11. É deste conhecimento amoroso de Cristo que jorra o desejo de anunciá-lo, de evangelizar e de levar outros ao sim da fé em Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo se faz sentir a necessidade de conhecer cada vez melhor esta fé. Portanto, irmãos, é o estágio de passar entre a experiência e o aprofundamento da experiência. É aí que entra, quando ela vai aprofundar a experiência, que ela vai aprofundar aquela experiência de fé, aí é a hora de dar o conteúdo. Aí é a hora de você esclarecer o coração da pessoa, porque a pessoa precisa se enraizar através da experiência. E eu digo isso por experiência própria. Quando você vai com muita informação,
uma avalanche de informações, de esclarecimentos, de denúncias, etc e tal. Irmão, ainda que isso seja válido, não foi uma experiência, é o impacto no coração da pessoa. E dependendo da maturidade de fé dessa pessoa, ela simplesmente não vai ficar. Ela simplesmente não vai ficar, poxa, mas se é assim, então acabou, tô condenado, acabou. Então eu vou pro inferno mesmo, tá tudo certo. É isso que nós queremos? É isso que Cristo queria? Não. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 1 que Deus quer salvar a todos, irmãos. Todos querem se salvar? Ah, bom, aí é outra questão. O nosso papel é anunciar e denunciar. E a denúncia dentro do Fome de Almas, ela precisa ser com anúncio. E o anúncio precisa vir com denúncia. Senão a profecia fica aleijada. A profecia ela precisa ter o anúncio e a denúncia e o anúncio, andando lado a lado, formando um caminhar sólido em busca daquela alma. Não adianta só anunciar e não adianta você ficar colocando um discurso doce para dar uma diabetes espiritual na pessoa. Não, não é isso, só anúncio, não, colocar um monte de florzinha no evangelho. Não é assim, irmãos. Não é assim. Jesus não colocava florzinha no anúncio. Na primeira pregação de Jesus, ele falou sobre adultério, ele falou sobre mentira, ele falou sobre cobiça, ele falou sobre mandamento. Na primeira pregação de Jesus, e foi para um público que nunca tinha ouvido falar disso. Que poderia até conhecer a lei, mas não teve uma pregação contundente com efeito lá. É só olhar Mateus 5, 6 e 7. A primeira pregação de Pedro, irmãos, teve um impacto porque ela foi cheia do Espírito Santo e causou o quê? Arrependimento, conversão. A nossa pregação, enquanto Fome de Almas, nós temos que deixar que Deus converta aquele coração. Não sou eu, não é você. É Deus quem converte. O nosso discurso, irmãos, ele não pode vir com mel enganador. Não. O nosso discurso tem que vir com o gosto bom do céu, mas com aquele amargor, né, do rolo que Ezequiel come. No começo era doce, mas depois começou a ficar amargo. Por quê? Porque a própria palavra de Deus começa então a separar as coisas dentro da pessoa. E nós temos que dar liberdade para que Deus faça esse processo. E se a pessoa nos permitir, a gente ajuda, a gente indica, mas nós vamos somente apontar. Quem vai tocar no coração da pessoa é Deus. Quem vai fazer a obra é Deus. O poder é dele, é tudo dele. É dele, não é nosso. É dele, não é nosso, irmãos. Oh, meu Deus. O catecismo, então, ele nos dá a entender a necessidade do conhecimento de Cristo. Ou seja, de formação. E nós, no Fome de Almas, vamos proporcionar isso. Nesse sentido, o presente projeto não se exclui, irmãos. Presta muita atenção nisso. Nosso projeto não se exclui da necessidade de buscar a formação no movimento Renovação Carismática Católica. E também auxiliá-lo na mesma formação quando assim for necessário e que os membros da renovação nos pedirem esse auxílio. Nós iremos com o maior prazer. Pelo menos eu falo por mim. Eu irei no maior prazer. E aqueles que abraçarem o projeto também, que querem fazer parte desse mesmo projeto, que também venham com o maior prazer, mas servir um movimento obediente a ele, com as diretrizes do movimento, não é com as nossas diretrizes. Nós não temos regra, como São Bento, não temos regra franciscana, nós temos um movimento que nos chamou a isso e nós queremos ser um braço desse movimento, não queremos ser o corpo desse movimento, nós queremos fazer parte dele. Ok, irmãos? Em comunhão ao apelo da igreja aos fiéis evangelizadores. Enfim, mais uma coisa, nós temos também como objetivo aprofundar a experiência. E aqui entra o critério que muitos estão em busca. Também é desejo do presente projeto de proporcionar aos que abraçarem o mesmo, de promoverem encontros de aprofundamentos voltados ao ministério de pregação e suas necessidades em comunhão com o movimento Renovação Carismática Católica, sem atropelar eventos direcionados ao ministério, tanto de pregação, quanto de música, quanto de intercessão, quanto de oração por cura e libertação, fé e política, crianças. Irmãos, nós não queremos atropelar ninguém, e que isso fique bem claro a você que está me vendo agora. Nós não queremos atropelar ninguém, porque nós estamos dentro de um movimento, e esse movimento nos permitiu, dentro da Diocese de Santo André, nos permitiram que esse projeto fosse, então, começado a ser colocado em prática, a ser apresentado. Então nós não somos maiores do que ninguém,
e nem menores do que ninguém. Nós temos um movimento que nos direciona. Ponto. Ok, irmãos? Que fique bem claro isso. Nós não queremos passar por cima de ninguém. Nós simplesmente queremos ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Ok? Aqui é necessário deixar claro, irmãos, que nada no presente projeto visa substituir os encontros da renovação carismática, mas sim ser um auxílio para o ministério de pregação, sendo assim uma extensão dos braços do mesmo, afirmando a disposição à obediência às diretrizes já existentes e abrasar os corações dos pregadores a abraçar a causa da renovação carismática, enquanto igreja em movimento. Ok, irmãos? Que isso fique bem claro para todos nós, principalmente para você que me ouve. Nós não queremos ser maiores do que a renovação carismática, não. Nós não temos essa pretensão. Desculpa. E se você faz parte do Fome de Almas, nós não temos essa pretensão de ser maiores do que ninguém. Nós queremos sim ganhar almas para Jesus. Nosso intuito é olhar para as almas que já não conseguem enxergar dentro da renovação, dentro dos grupos de oração, dentro do ministério de pregação, dentro das intercessões, dos encontros do ministério jovem. As pessoas já não conseguem mais colocar uma credibilidade nesses movimentos, o que nos dói no coração. Por causa do contra-testemunho, infelizmente eles existem mesmo. E o próprio Cristo falou, é impossível que não hajam escândalos, mas é daquele que foi o motivo dele. Nós temos que ajudar a pessoa a sair de lá. Não adianta só denunciar e não meter a mão lá no pecado e arrancar ela de lá. Não, é denunciar. Opa, denunciou, agora vamos ajudar? Anunciou, você denunciou. Agora vamos anunciar? O projeto Fome de Almas visa isso. Nós denunciamos sim, falamos a verdade sem medo. Sem medo. Mas nós temos que ajudar a sair de lá. Não adianta somente denunciar sem proporcionar para a pessoa um degrau ou uma escada onde ela possa sair daquele buraco. Eu tenho que estender pelo menos o meu braço para ela. Eu não preciso me envolver aonde ela está. Eu tenho que jogar o meu braço lá e arrancá-la de lá. Entende, meus irmãos? O projeto Fome de Almas é isso. Conclusão. Sem mais, irmão, nós estamos à disposição para fazer essas linhas aqui escritas virarem uma realidade consistente e avançar para águas mais profundas e cooperar para um ministério mais sólido, que caminhe em unidade com a igreja, com seus movimentos, independente deles quais são, em instâncias de discernimento e autoridades que lutam pelos mesmos ideais. Que me perdoem mais uma vez aqueles que não concordam. Se você não concorda, procure algo que você concorda. Ok? Mas não venha falar que nós não estamos fazendo nada ou que estamos fazendo do jeito errado. Antes desse projeto vir para cá, para aí no YouTube, onde você está me assistindo agora, ele passou por várias pessoas que leram para entender. Nós queremos aí avançar para algo ainda mais profundo e aprimorar esse projeto, né, com a graça de Deus e com o sacerdote conosco, que nós possamos fazer as coisas andarem do jeito que Deus quer através da igreja, não do jeito que a nossa cabeça pretende. A nossa cabeça, irmãos, e o meu coração pretendem fazer aquilo que Deus quer, aquilo que a igreja nos ensina e aquilo que a Bíblia, principalmente a palavra de Deus, deseja às almas. Paz e fogo. Esse aqui, irmãos, é o projeto Fome de Almas. Aos que quiserem entrar dentro do grupo, aos que quiserem conhecer o grupo, sinta-se à vontade, deixa aqui embaixo seu comentário, né, deixando o comentário, tem um e-mail aí, num dos vídeos eu deixo o e-mail nos comentários do vídeo. Entre em contato conosco através do e-mail, para que você possa ser então adicionado dentro desse grupo de irmãos que me auxiliam muito. Nós temos nesse grupo no WhatsApp a liturgia diária, como já foi dito, uma pregação por semana de vários pregadores, né, até mesmo de membros do grupo. Temos 2 reflexões do Juninho da comunidade ID, né, que ele nos presenteia com isso, com essas reflexões, com pregações de 2 minutos cada uma, às terças e quintas. Nós também temos o Santo do Dia,
para nos ajudar nas montagens de pregação para o dia, para aqueles que pregam ou para aqueles que gostam realmente de estudar a vida dos santos. Aos domingos nós temos a palavra do Papa no Ângelus, né? Inclusive com uma reflexão de um dos irmãos responsáveis por isso. Então cada um dos irmãos são delegados a isso. Não é algo centralizado numa pessoa só. Graças a Deus, Deus me deu irmãos que me ajudam a desempenhar esse papel. Para esse projeto ser desenvolvido, irmãos, nós temos uma casa que nós ganhamos, nós fomos presenteados com uma casa, para onde nós temos a possibilidade de nos reunirmos quando for necessário ou quando nos for possível. Cadeiras, carteiras, mesas, lousa, a material de artesanato para que o projeto possa se manter e outras coisas mais, irmãos, que futuramente nós estaremos divulgando aqui no vídeo. A princípio, irmãos, este aqui é o projeto Fome de Almas. Aqui em papel, mas muito mais no coração de quem abraçou já o projeto. Caso você queira, repito, entre em contato conosco no e-mail que tem aí num dos vídeos de apresentação do grupo, tem aí o e-mail de onde você pode entrar em contato conosco para fazer parte desse bando de malucos aqui esfomeado pelas almas. Paz e fogo, muita unção e fome de almas. Encerro aqui com a pregação, com uma oração que Deus me concedeu através de uma intercessora que, orando pelo meu ministério, falou que todas as vezes que eu fosse pregar, que eu orasse, fizesse essa oração junto com o povo. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, que nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim e os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Encerro aqui esse vídeo pedindo para que Nossa Senhora, a Mãe de Pentecostes, a Mãe da Misericórdia, a puríssima e castíssima Mãe de Deus, juntamente com São José, possa nos conduzir nesse projeto, que esse ano ele já começa a dar seus primeiros passos aí de existência. Ok, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muita unção e fome de almas, irmãos.